E nós somos do Poligócio, Policarioca e um monte de outras coisas. Hoje vocês vão reparar que a gente não tá tão... Mas não é porque a gente não tá animada pra gravar nem entrar ao vivo, e sim pelo tema que a gente tá trazendo hoje. Iniciando março, um mês que é tido como mês da comemoração das mulheres. Então, nada mais justo do que o mês de março termos lives temáticas. Talvez não são temas tão agradáveis, mas são temas que são super necessários de trazer, debater e conversar sobre. Os mais necessários, às vezes, são os menos agradáveis, né? E os menos falados também. Então, começamos. Eu vou ler um textinho que a nossa social media preparou. Hoje vamos falar sobre um tema difícil, mas extremamente necessário: a violência contra a mulher e o feminicídio. Infelizmente, isso não é um problema isolado ou pontual. Trata-se de um problema estrutural, construído socialmente ao longo de décadas e que impacta diretamente a forma como mulheres vivem, se movimentam, trabalham e ocupam espaços dentro da sociedade, incluindo espaços de esporte e arte como polidense. O objetivo da nossa conversa não é apenas expor o problema, mas compreender suas raízes e refletir sobre caminhos possíveis de transformação. E com isso a gente finaliza logo. Mentira. Acho que o primeiro ponto que a gente pode começar a tratar fala a sua frase impactante, vai. Ah, será que você quer começar com ela? Antes da gente começar a live, eu estava comentando aqui com a Bela e com a Lu que eu acho incrível que todo mundo conhece uma mulher que já foi estuprada. Sim, você conhece. Às vezes você não sabe. Porém, todo mundo conhece. Mas ninguém conhece nenhum estuprador. Isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho. Até porque deveria ser uma proporção, pelo menos. Pelo menos. E se eu não me engano, o Brasil esse ano já bateu recorde de feminicídios. Eu estava vendo matérias com tudo que tem acontecido aqui no Rio, principalmente nessa última semana. E a cada, acho que 6 minutos, uma mulher sofre feminicídio. E é aquela coisa que a gente já sabe, e no mês de março é muito lindo, todo mundo quer dar flores e quer dar bombons, mas a gente não quer flor, acho que nem bombons, que a gente quer paz, quer sossego. Até porque com a flor vem os espinhos, né? E a sensação que dá é que é uma coisa muito mais séria, muito mais de discurso do que realmente trazer coisas que vão agregar, né? A gente trabalha com polidense e acaba que isso tem um lado bom e ruim, que o lado bom é que a gente vive numa bolha, em que a grande parte das pessoas que trabalham com a gente são mulheres, então é como se a gente vivesse num ambiente seguro. Porém, o grande problema de você estar numa bolha é porque você não consegue ficar na bolha o tempo todo. Então, quando você sai dessa bolha, o impacto é muito grande, né? E eu acho que também vem a questão de a gente estar numa bolha, mas a gente, dentro da nossa bolha, recebe muitas mulheres que já sofreram algum tipo de violência. E quando a gente fala violência, gente, a gente fala violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, todos os tipos de violência que existem, né? Não é só a agressão. E assim, recapitulando a frase que eu falei, eu acho que a grande questão de termos muitas mulheres que foram abusadas, sofreram violências, e a gente quase não conhecer homens que violentaram, é porque existe uma dificuldade muito grande de se entender o que é violência. Eu lembro uma vez que me marcou muito, que eu fui encontrar uma amiga minha, ela estava chorando, e ela perguntou o que aconteceu. Aí ela foi e contou que um ex-namorado dela tinha criado uma conta com o telefone dela num site de garotas de programa. E ela acordou com o telefone dela bombando de mensagem, de foto, disso, daquilo. E eu falei pra ela, vai na delegacia da mulher, faz um registro de ocorrência. E ela falou, mas ele não me bateu. Então, assim, infelizmente ainda existe uma imagem de que violência é só agressão física. Não é nem a verbal, mental, intelectual. Que às vezes gera cicatrizes muito mais profundas do que uma agressão física em si, né? Não, e a violência entra no controle, na posse, no isolamento social, na manipulação. Tudo isso é uma forma de violência, né? Eu acho que é o que a já falou. Tem muita gente que acho que é ignorante no sentido de achar que é violência, né? Ou de ignorar, porque não quer ser mais uma vítima, ou do tipo, é uma vergonha, é um problema, a culpa é minha. Eu não acho nem que seja vergonha, eu acho que é mais um gatilho de você tocar naquilo e você não saber o quanto você vai ser julgada. Porque existe toda essa corrente de acolhimento da mulher, ao mesmo tempo que existe toda uma cobrança por trás da
vítimas, da mulher dela ter um posicionamento, dela ter uma atitude. Sim. Então, acaba que muitas vezes a vítima, ela não aceita ter esse sentido vítima, né? Então, acaba Ela acha um que ela não é sentimento. vítima, né? Ela, tipo assim, ela acha que ela que alguma atitude dela que fez com que... E eu acho que também chega num sentimento de... não é impunidade, é de impotência, sabe? porque De tem não de ser defesa. calada, né? Ou de Exato. ninguém acreditar, porque a gente conhece 300 milhões de casos de pessoas que falam e aí vira e fala: ah, mas você tem prova? Ah, mas você tem certeza? Você não tava, sei lá, alguma coisa? Sempre vê aquelas frasezinhas em paralelo do tipo: ah, mas Você não deu motivo? você não provocou? Você... E também o limite do que é agressão ou não. Tipo, mas ele só fez isso. Gente, não, ele não só fez isso. Ele só pegou todo o dinheiro da conta bancária dela. Ele só impediu que ela saísse de casa se não fosse com ele. Ele só impediu que ela usasse as roupas que ela queria. Sim. E de vários sós desse, você acaba cerceando a pessoa, né? Sim. Então, assim, acho que quando a gente fala de violência, é muito mais profundo e não é só o que é visível, né? Às vezes é o que a Tânia falou, é mesmo conseguir quantificar, né? E qualificar. E qualificar. E assim, acho que também às vezes são coisas até intangíveis. E não é só a violência, quando a gente diz também do parceiro, né? Pode ser pai, tio, avô, primo, chefe, irmão, parceiro de trabalho, tipo assim, qualquer homem que esteja no ciclo da mulher. Sim. Ali naquele ambiente da mulher. Na rua, se alguém estiver assistindo no chat, quantas mulheres aqui já não pegaram transporte público e já não foram assediadas, né? Tipo assim. Antigamente não tinha vagão separado pra mulher no metrô, né? Aí o vagão é um vagão. É um vagão e as mulheres pobres. Você não respira. Você não respira e é isso. E é tipo, quem já não tava andando no meio da rua e um homem não se sentiu no direito de falar, anda casa, ou fio, e assim. Engraçado, eu passava muito por isso quando eu era adolescente. E isso é muito mais assustador. Porque você tem a menor de idade, né? Então agora Exato. assim. E aí eu não sei se a gente analisa mais pelo viés da pedofilia ou do viés da menor ser mais indefesa, sabe? Sim. Ou dos dois. Acho que é um pouco dos dois, né? Mas eu talvez diria que é da indevida. Não sei se tem algum estudo que prova isso também. Depois pode até dar uma pesquisada. Mas é isso, e assim, é a questão da impotência mesmo, da vulnerabilidade. Tipo, por exemplo, eu adoro ir pra praia mergulhar. Meu namorado ir pra praia de sunga não é um problema, mas se eu botar um biquíni e for andando até a praia, assim. Mesmo com ele, ou mesmo com meu irmão, mesmo com meu pai, acompanhar liberdade, mesmo quando se vive em liberdade. Né? Tipo, às vezes eu só quero dar um mergulho e voltar pra casa. Eu tenho que pensar em levar um short e levar uma canga, porque eu preciso estar coberta. Porque se eu só botar um biquíni e for, eu falo, porra, fudeu. Dá vontade até de, sei lá, botar uma dentadura com uma barata e sair sorrindo com a dentadura de barata pra ver se as pessoas não vão falar nada. Porque, assim... E também tem a questão, acho que, de perceber que você foi violentada, né? Acho que, assim, não é no primeiro momento. Ou talvez seja, mas, assim, pelo que você vê, ou acompanha até de amigas suas, eu tenho amigas minhas muito próximas, que, assim, eu acho que pra mim violência já é falta de respeito, já é um grito, já é xingar. Sim. Sabe? Tem gente que fala, não, mas tipo, nessa letra eu falo, mas é o jeito dele. ele só brinca comigo, ele tava só bêbado, é o jeito dele. Eu pensei nesse. Sabe como é que é, né? Homem precisa transar. Tipo, gente, não precisa. E se precisar. Um spoiler, você também precisa cagar e nem por isso, quando você tá com vontade de cagar, você vira a calça e caga no meio da rua. Exatamente. A regra é clara. Então, assim, E normalmente não, mas acho que a maioria começa pela beirada, né? A sofrer violências assim. Não nada muito gritante ou muito agravante. É tipo. Tipo água de siri, né? É. Aquela coisa, você não bota o siri na água fervendo, senão ele pula pra fora. Você bota ele na água fria e vai Vai esquentando. esquentando aos poucos. Não, e é isso, é controle da roupa, é controle da amizade. Você não vai postar essa foto. Hoje em dia que a gente tem muita rede social, né? Você não vai postar essa foto, você não vai fazer silêncio, você faz alguma coisa, a pessoa para de falar com você, você nem sabe o que você fez direito. Sabe, assim, é a crítica, e não é aquela crítica construtiva, é só o ato de criticar, né? E aí eu acho que diminuir vitórias, né? sim. Até um pouco até de narcisismo de muitos homens, do tipo, você chegou porque eu estava
do seu lado. Ou então, independente do que você conquistou, não é nada perto do que eu Eu conquistei. conquistou. E assim, nós mulheres, eu tava até hoje, escutando no podcast, que é algum ser humano que não tem cérebro do sexo masculino desses, que postou um estudo na internet falando que as homens de 30 mais não querem se relacionar com mulheres de 30 mais porque são todas traumatizadas, blá blá blá. E aí essa menina... Mentira, porque a mulher 30 mais sabe se defender melhor. Sim. Não, e essa menina, ela meio que pegou tudo que ele falou durante 1 hora, transformou num podcast de 6 pontos. E ele falou, porque as mulheres são mais esgotadas. E aí ela falou, sabe que é o estudo? Que na nossa semana a gente perde, na teoria, como se a gente tivesse menos um mês no ano, porque a gente faz as coisas dos outros, sabe? Então assim, ela é esgotada, mas você já pegou a mãe solteira? Porque o pai pode escolher se quer ser pai ou não. A mãe não. É o ponto masculino, né? Exatamente, assim. E aí ela vai falando vários temas, ele fala, porque as mulheres são traumatizadas, isso aqui. Aí já parou pra pensar que elas são traumatizadas por conta, provavelmente, do pai, não é porque ela acordou lá que ela é traumatizada, né? Então, provavelmente porque agora que elas são 30 mais, quando elas tinham 20 menos, elas viveram relacionamentos com esses homens 30 mais, que tá tudo doido da cabeça, que estragou a cabeça da 20 menos. E aí quando elas chegaram no 30 mais, ela já tá pior. E ainda tem a questão de que o homem não assume que tá toca das ideias, que precisa de ajuda, acompanhamento, tratamento. Que a culpa tá sempre no outro. Muitos homens. Então assim, a gente ainda tem que se cuidar pra conseguir não atrair esse tipo de gente pra gente, né? Porque se a gente não se cuida também... E aí agora a gente vai mudar um pouco pra pauta do feminicídio, né? Não é saindo da violência, mas é indo pra questão do feminicídio. Quer ler? Ou tá com Posso ler, é pra ler onde? o feminicídio, blá blá. O feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado pelo fato dela ser mulher. Geralmente está ligado a relação de poder, controle, posse e misoginia. Na maioria dos casos, esse tipo de crime ocorre após um ciclo longo de violência, no qual a vítima já vinha sofrendo agressões físicas ou psicológicas. Muitas vítimas já haviam denunciado ou pedido ajuda anteriormente. Com frequência, o agressor é um companheiro ou ex-companheiro. Por isso, o feminicídio pode ser compreendido como estágio final de uma violência que começou muito antes. Vou fazer um adendo, que o texto ele termina falando que o feminicídio é o ato final, e ele só é o ato final porque a mulher não sai viva. Porque se você pegar esse tipo de relacionamento, você vai ver que ele vive um ciclo. E é por isso que a mulher tem tanta dificuldade de sair. Porque tem o ciclo das agressões, mas depois tem o ciclo do arrependimento. Que é quando a mulher começa a se afastar, a pessoa vai lá e puxa ela de volta. Fala, não, você é diferente, você é o seu mudei. melhor, agora eu mudei. E a mulher acredita. Por quê? Porque ela já tá voltando com tudo. E aí ela fica lá, né, que nem tomando cachaça na praia. E aí é justamente por isso que o feminicídio é o último passo. É o ato final. Porque depois desse ato não dá pra ter ato nenhum. Porque se desse, teria. Até tem a gente que enterra Eu ia falar isso, até tem uma hipocrisia, galera que né? tenta esconder, então assim... E assim, você pega alguns exemplos recentes, foi até o que eu falei agora, eu acho que o Brasil cresceu no feminicídio esse ano, não sei, não tem nem como mais... O que eu vejo muito na questão até do feminicídio, quando acontece, todo mundo fica, meu Deus, mas assim, essa pessoa até um que fala que já deu sinal antes. Exato. E às E vezes quando deu sinal, as pessoas diminuíram. Ou não deram atenção, ou desvalorizaram. Ele só gritou porque ele tava nervoso. Tipo, mas cara, assim, é foda falar disso, porque é real. E às vezes a gente até tem algumas alunas, né, que eu até falo que o Paulo ele é meio curador nessa área, porque elas começam a ver relacionamentos saudáveis. Sim, você sai de um lugar em que você só vê aquilo e você normaliza. Porque eu acho pior é quando você normaliza aquilo, né? Que você não consegue ver que aquilo não é normal. Exatamente. Não é normal e nem saudável, né? Exato. Então, você acha que as pessoas começam a ver, ter contato, né, dentro da nossa bolha, que é um lugar acolhedor e tudo mais, que a gente, né, conversa sobre tudo, sobre muitas coisas nas aulas, nas trocas. E aí, às vezes, a pessoa comenta e às vezes uma pessoa completamente diferente vira e fala, mas você aceitou? E aí eu acho que isso às vezes começa ali a instalar uma pulguinha atrás da orelha, do tipo, mas nem que eu tô homem grita, nem que eu tô homem grita, nem que eu tô homem desrespeita. Ué, mas então nem deixa você fazer isso? Não deixa
não tem que deixar. E acho que até umas coisas que muitas alunas nossas falam pra gente, falam, nossa, eu acho tão lindo o Beto e o Matheus apoiando vocês, e a gente fica tipo... Parabéns pra mim. Parabéns pelo vídeo! Não, tipo assim, você se relaciona com alguém que não te apoia, caralho, sai, pelo amor de Deus! E ao mesmo tempo não dá pra ser invasivo, ao mesmo tempo não tem muito como, assim, não tem muito como ajudar a gente tenta, acho que aqui na escola a gente chama comunidade que... Até porque ser invasivo é mais uma vez a ideia da defendendo do Siri, né? E aí a pessoa, e assim, tem a questão do acolhimento, e a gente acolhe, a gente conversa, e a gente tenta ir aos poucos, comendo pela liberada, para conversar, para explicar, para trazer outras situações, outras vivências, até coisas que às vezes a gente já viveu, outros alunos já viveram, e assim, e tentar fazer daqui um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, acho que principalmente livre de julgamento, né? Acho que quando uma aluna nossa ou alguém... Eu acho que o pior é o medo de se sentir julgada por aceitar situações. E assim, às vezes a pessoa tá super vulnerável, ela conseguiu falar e aí os outros viram e tipo, julgam, sabe? Então assim, e também não diminui a história, eu acho que isso faz muita diferença. E assim, o feminicídio é um problema estrutural, né? Ele não é só, tipo, é o feminicídio. É uma questão estrutural e aí eu acho que vem de muito tempo. Não é também de agora. E tem a questão de... Desde que os pagãos foram condenados né? Bota um balãozinho de pensamento aqui. Eu acho que é a questão da mulher sempre ter sido colocada como submissa, como dependente. Assim, a mulher sempre foi colocada abaixo, né? Tanto que né, o dia 8... Foi colocada a serviço, né? O dia 8 é um dia marcante, assim como o mês de março é um mês que as pessoas buscam trazer essa consciência. Mas é muito por isso, eu acho que é por essa questão. Acho que historicamente falando... Mas eu acho que um dos problemas é que nem o Setembro Amarelo, né? Tipo assim, você fala, aí chega em abril... Nem abril, né? Chega um pouco. Não, mas eu tô falando de março. Ah, sim. Justo. Aí você tá falando, eu falei, nossa, ela falou Não, aí chega em abril, novembro, dezembro... você já não tá mais falando e voltou tudo de novo. Eu acho que não é nem só falar, são as atitudes. Eu acho que atitudes dizem mais do que palavras, né? Então, assim, e pessoas de muita influência que podiam falar sobre isso, cagam. E assim, é porque eu fui proibida de falar nomes, não ia falar nomes, nada que está acontecendo atualmente, mas assim, a gente tem grandes referências de futebol, como jogadores e técnicos. Gente, que acho ótimo, porque a Isabela ela sempre dá um jeito de enfiar futebol na conversa. É futebol ou banho? Dessa vez você futebol. Mas é sobre isso, gente. E, assim, tem lugares que não toleram, tem lugares que toleram. Mas, por exemplo, um técnico que é acusado de estupro, tem time que bate no frente e fala que não vai ótimo, maravilhoso. Mas tem gente que não. E assim, tem jogador que o outro jogador dá dinheiro pra ajudar a pagar advogado e o cara tá sendo pagado de justiça. Mano, pode ser teu brother, mas assim, fez merda, tá ligado? Não passa pano. A vovó falava, diga-me com quem anda, te direi quem és, né? Então assim, não passa pano. Se teu amigo fez uma piada escrota, machista... foi bom, né? Mas assim, conversa, sabe? Briga, sabe? Compra o barulho das mulheres também. Não só, foi o que a gente falou, não só no mês de março, mas assim, tá andando no meio da rua. Teu amigo olhou e falou que gostava do caralho, dó. Porque vê lá na cara dele, né? Porra! Cara, teve um ano, isso foi uma sensação assim, grotesca. A gente foi na praia. Matheus Fenômeno. Não, foi na praia que ele fez, que ele não. Cara. Não, foi esse que o Matheus brigou com o cara? Não, falando com o Adolfo que brigou. Foi. A gente foi fazer ensaio de foto. Tem duas histórias. A gente foi fazer ensaio de foto, o Matheus foi, o marido do outro aluno nosso foi. E aí o cara passou filmando. Aí o Matheus falou, aí ele, não, tô filmando aqui pro diário da foto oficial. Sei lá, pra que merda que era. Aí o Matheus começou a filmar ele. Aí ele, não, por que você tá me filmando? Tô filmando aqui pro Diário da Barra. Foda-se, ó, inventou o nome. Aí o cara, não, que isso e tal. Ele, só filmando ela, você tem o direito também de filmar. Aí o cara, não, pô, eu tô apagando aqui. Ele, não, ninguém pediu uso de mar. Tipo, tô de boa, pode apagar, mas eu tô aqui. O cara foi super constrangido. E teve um ano que a gente foi pra praia, final de ano. Eu, você, as professoras, algumas amigas. Essa foi sensacional.
E a gente tava fazendo foto Minha sócia. de biquíni, curtindo o nosso momento na praia entre amigas. E Nossa, aí, também né, gente? e aí quando eu tava pra ir embora, eu olhei pra cima e tinha os caras aplaudindo. Isso não me desceu. E aí quando eu fui embora, eu subi. E eu vi que eles tinham tirado foto nossa também. Tipo assim, não é tirando foto da vista. Eu sei que isso pode acontecer. Bom. Ah, tô aqui, tirei uma foto, apareceu. Mas Eu assim, lembrei dessa performance, tá? e aí, e o engraçado é que só tava eu e elas estavam na areia olhando, discutindo com os caras e me mandando mensagem: o que tá acontecendo? Me conta. E aí eu subi e eu falei: oi, tudo bem? Vocês podem apagar o vídeo que vocês fizeram da gente? Aí tinham 4 seres humanos do sexo masculino. 2 deles já abaixaram a cabeça super constrangidos, do tipo, fomos pegos. E 2 deles quiseram bater boca comigo. Tipo assim, ah não, mas eu não filmei. Eu falei, não, eu vi vocês filmando, inclusive eu vi vocês aplaudindo. Aí um animal, só falando assim, desculpa, falou assim, ah, mas o que é bonito não é pra ser aplaudido? Eu falei, não. Quando se trata de uma outra pessoa, de um corpo que você está invadindo, não é pra ser... Ah, mas se eu paguei pra ir num show de rock, eu achei maneiro, eu não posso aplaudir? Você pagou pra ir no show de rock? Eu falei, você pagou pra ir no show de rock? Eu comecei que eu fiquei discutindo com o ser humano assim, porque... Aí eu aposto. E aí no final, quando eu tava indo embora, eu acho que eu falei alguma coisa do tipo, sei lá, ah, se você tiver filha, esposa, mãe, tomara que alguém olhe pra elas E aplauda também. E aí eu comecei a aplaudir assim, ó. E assim, tinham 2 deles completamente constrangidos com a situação. E 2 deles aqui, não, que não sei o que. Eu falei, gente, você tá errado. Eu podia estar passando pelado na tua E aí frente. tu pensa, qual foi a construção social que aconteceu na vida desse ser humano, se dá pra chamar de ser humano, pra ele achar que ele tá certo o suficiente pra discutir? E se ele acha que ele pode discutir porque ele não tem problema no que ele fez? E isso pra mim é o pior de tudo. Na cabeça dele, ele tá super correto em ver um monte de mulher na praia e aplaudir, filmar e fazer o que ele quiser. As mulheres estão lá pra ele, porque ele é o centro do universo. O alecrim O dourado. universo fálico, E aí, então, isso foram 2 anos, gente. Voltando pro tema da live. Esse tema dá umas 37 lives, né? Para esse tópico, assim, porque que é o feminicídio? É um problema estrutural. Eu acho que é legal a gente trazer alguns dados, né? Porque só parece que a gente fala. Mas é a questão da dependência econômica. Já tem vários estudos que provam que a mulher, mesmo que ela ganha menos do que o homem. Eu já tive alunas com essa, inclusive, que já falaram pra mim que elas só não tinham separado porque elas não tinham como se sustentar. E aí elas estavam planejando como elas iam fazer esse desmame pra voltar pro mercado. E é complicado você voltar pro mercado quando você tá com uma pessoa que te controla, que ela não quer que você volte pro mercado, que ela não quer que você seja independente, pra conseguir se desvencilhar e sair de casa, né? Sim. Então, às vezes, não é só uma questão de, quem quer, consegue. Não é tão simples assim. Não é só muito fechar rasa a essa porta, análise, né? É só fechar a porta de casa e viver a vida. Às vezes tem filho envolvido, às vezes tem outras milhões de questões. Entra também a questão baseada. Alguém tá na cabeça? A Lana, provavelmente. Ela nem tá aparecendo na live, acho que ela veio pra dar tchau, mas agora eu entendi. Ela veio me dizer que calma. Tem a questão da educação que a gente tem hoje em dia de valores baseados em valores machistas, que acho que isso é muito ultrapassado, porque foi desenvolvido há muitos milhões de anos atrás. Hoje em dia a sociedade é outra, completamente diferente, mas a gente ainda tem, né, essa questão dos valores machistas, e aí entra essa situação mesmo que eu contei, o que não foi ensinado para esse cara, para ele achar que ele estava certo. Exato. E aí, tipo assim, e do papel da mulher sem defesa, da mulher não poder se posicionar. Acho que tem N questões, a questão do controle do nosso corpo também, o controle social do corpo feminino, como se a mulher sempre fosse um objeto. Exato. Para quem, então assim, se você tá magra é para agradar os homens, se você botou peito é para agradar os homens, se você não sei o que é tudo para atrair eles, porque eles se acham os donos na verdade. Vou só fazer uma aspas bem grande aqui. Gente, estamos generalizando, sabemos que nem todo mundo é assim, sabemos que nem todas as Nem histórias sempre um homem, são mas assim. sempre um homem. Mas assim, vou botar essa aspas, porque senão daqui a pouco alguém vira e fala, ai, mas eu não sou assim. Então assim, generalizando, sabemos... Parabéns toda pra regra- mim, você não é assim. Sabemos que toda regra tem a sua Ei, exceção. levanta a tela.
Toda regra tem a sua exceção, mas a gente vai continuar generalizando na live sim, porque é geral. Quando se passa da maioria, a gente pode generalizar, e eu acabei de criar isso, se isso não existe. Por isso também. A objetificação de mulheres, acho que mulher sempre foi visto como objetos para muitos. Se não for sexual, que seja para fazer as coisas de casa, para servir a outra pessoa. E essa... Devendo servir, né? Independente de como. Sim. Exato. Eu queria fazer uma... Caraca, ela vai Isabela nessa. Ela vai saber. Hoje eu vim aqui. Oi, gente! Então, eu vou fazer uma colocação. Nunca sentei, né? Sempre fui falar no peito da Isabela. Mas hoje eu não vou falar no peito dela. Falando sobre tudo isso, e finalizando a frase da Bela, né? Sobre como os homens fazem isso e as mulheres não. Eu tenho um filho homem e me deparei com uma situação de absurdos ciúmes do meu filho em cima de mim, por uma questão que não tem nada a ver com ele. E eu entendi, juntamente com a minha terapeuta, Faço terapia. Faço terapia, olha, mais uma semana, Terapia. mais uma live, mais uma semana que faço terapia. Junto com a minha terapeuta, que o problema não tá nos ciúmes dele em cima de mim, mas sim em eu passar pano pros ciúmes dele, porque no futuro isso pode gerar outros milhões de problemas Em outras figuras exatamente, em outras pessoas. E eu não sou só eu na minha família, tem a minha mãe, tem a outra avó, tem a Tinda, tem a prima, tem, sabe, tem outras milhões de pessoas. E eu entendo que é o meu filho, que é uma criança, então, obviamente, comigo ele vai se abrir um pouco mais, mas a situação que aconteceu foi que ele queria estragar um presente que eu ganhei de uma pessoa porque ele ficou com ciúmes. Então, imagina se essa situação, que é pequena agora, a gente deixa essa situação passar e no futuro ele tem uma namoradinha e essa namoradinha ganha um presente de alguém e ele vai lá e agride a namoradinha por ciúmes. Eu, mãe, podia ter ensinado meu filho que não se faz isso e que essas coisas não deveriam acontecer dentro de inúmeros porquês. Entendo que eu, como uma mãe muito louca, nunca deixaria meu filho agredir alguém. Se eu soubesse que ele agrediu alguém, ele iria ficar pendurado no poste. Exato, ele ia ficar no poste, pendurado, amarradinho, tal qual lá em 1950, que penduravam as pessoas. Ia servir de exemplo para os amiguinhos. Isso, exatamente. Ia ficar pegando um sol, torrando, derretendo, até alguém lá tirar ele, porque eu mesma não tiraria. Mas, ai, nossa, a gente tá falando sobre agressões e aí eu quero reproduzir a agressão com ele. Tudo bem. A minha avó sempre falava que se a minha mãe me deu a vida, minha mãe pode me tirar a vida. Então é isso. Mas, gente, ensinem o filho de vocês que eles não podem reproduzir esse tipo de situação nem com vocês que são mãe dele. Imagina se a gente fica passando pano pra isso o tempo todo e aí no futuro o seu filho tá fazendo isso com uma coleguinha, com uma amiguinha, com uma pessoa na rua. Sabe? Não. E se você tem filhos casais, não cuidem da sua filha de forma diferente do seu filho. Isso é uma coisa que meu pai sempre trouxe muito, eu tenho um irmão mais velho, mas sempre trouxe muito isso pra gente, do tipo, se ele ganha uma bala, eu vou ganhar uma bala, se a gente brigou, os dois vão ficar de castigos iguais, sabe? Sempre. Assim, o tratamento sempre foi, se ele pode sair 10 horas e voltar meia-noite, ela pode sair 10 horas e voltar meia-noite. Se ele pode andar de cueca, você pode andar de calcinha. Então, assim, tanto que eu lembro na minha infância de andar de calcinha pela casa, com meu pai, calor, gente, Rio de Janeiro. Nunca teve aquela coisa de, você é menina, bota uma blusa, você é menina, senta de perna fechada, sabe? Sempre foi, se um pode, o outro pode. A partir do ponto que eu não podia, meu irmão também não podia. Óbvio que respeitando gente de bom senso, né? Tipo, então eu posso coçar minha xereca no meio da rua? Não. Mas então, mulher não poderia coçar o filho no meio da rua. Opa, gente, se você faz isso, você pare. Pelo amor de Deus. E só pra encerrar aqui, deixar as meninas continuar falando, gente,
Freud explica na psicanálise que o comportamento da criança ele é desenvolvido entre os 5 e os 8 anos de idade. Então, se você acha que você decidiu ser quem você é depois dos seus 15 anos, você está completamente enganado. Porque entre os seus 5 e seus 8 anos é onde você decidiu quem você queria ser e foi ali que você pegou todas as referências e pessoas e coisas e todas as situações que aconteceram. Então, se você teve um trauma nessa época, é melhor você ir para terapia. E mais uma vez, a terapia. E é ali que o seu filho vai entender ou a sua filha vai entender o que ela pode aceitar ou não no futuro. E a gente também entende que quando a gente consegue construir isso na cabeça de uma criança, nesse período, nessa fase, ele vira um adulto que... Funcional. Isso, e que não vai agredir outras pessoas e outras mulheres, principalmente. E com essa eu me despeço. Façam terapia. Beijo. E aí acho uma outra coisa que também vem na questão estrutural do problema é quem romantiza ciúmes e coisas, tipo, ele tá com ciúme, Ele me ama. Ai, não, ele é inseguro. Descontar um segredo, ciúme, fala da pessoa, não fala do outro. Fala só quem tá sentindo. Não? Frases como ciúme é prova de amor ou expectativas que mulheres devam sempre ser compreensivas e tolerantes ajudam a normalizar comportamentos abusivos. Durante muito tempo, mulheres foram ensinadas a desagradar, que era o que a gente estava falando, a evitar confrontos e suportar situações difíceis em silêncio. Mocinha não briga, mocinha já tá calada. Eu quebrando o pau com uns 4 caras velhos na praia. Foi bem consequente? Acho que foi. Sei Só lá. porque você sabia que tinha 10 mulheres lá embaixo, que se acontecesse Ia ser Você é o meu corpo todo, você lá embaixo. Meu backstage tava ali só olhando. Mas assim, é isso, gente. Então a gente aprende que se um cara mexer com você, você tem que ficar calada. A gente aprende que é isso. Tipo, a gente não pode brigar, porque brigar é coisa de, sei lá... Você tem sempre que agradar o outro, né? Você não pode desagradar o outro. E aí isso acaba entrando nessas camadas mais profundas de não dizer não, porque você dizer não vai desagradar o outro. Sim, aí você não pode... E aí você fala não pra você mesmo, que é o pior não que você pode dar. Gente, aí nesse assunto aí de falar não, essa é uma pergunta pra vocês responderem. Eu não vou. Não quero! Eu não vou colocar minha opinião, porque se eu colocar minha opinião nessa vai ser complicado. A gente teve um caso, né, recentemente, aí no dia 31 de janeiro. Eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe qual é o caso no dia 31 de janeiro. Sim. Que saiu agora, né, na repercussão na mídia e tudo mais. Desse caso, a gente leu hoje no grupo que, mas ela estava conivente de que os amiguinhos poderiam assistir o ato sexual que ela estava fazendo. Mas ela se deixar assistir, não é deixar participar. Exato, já começa por aí. E aí, a partir desse link, né, de que, ela deixou as pessoas assistirem. Ela estava conivente, né, que as pessoas estavam lá no mesmo local que ela. Aí agora a gente pula para o outro extremo, mas que também liga isso. Desse caso e dessa situação, tem algumas pessoas que estão falando, mas ele vai pra cadeia, vai virar mocinha. Mas ele vai pra cadeia, né? Porque é homem. Mas aí ele vai pra cadeia, e aqui na cadeia ele vai ver que ele vai virar mocinha, vai ter que ficar quietinho. Vai passar o que ele fez os outros passarem, vai virar mocinha. O que vocês acham? Que eu sei um ponto que né? Não, sim, nem chega nessa questão ainda. Mas aí você vê o ponto que as pessoas veem como errado a pessoa ser subjugada por um homem. Porque a questão tá aí, da subjugação. Independente de quem está sendo subjugado. Mas a mulher ser subjugada não tem problema. Ela pediu. Agora o homem ser subjugado é errado. É sofrimento demais para um homem. Ainda vira coisa de mocinha, né? Como se mulher... Sim, como se ser mocinha fosse uma coisa inferior. Gente, lembra daquela propaganda? Qual foi a marca mesmo? Do Corra Como Uma Garota? Caralho, essa propaganda é muito boa. Sabe qual é? Qual? Corra Como Uma Garota. Sim, eu me lembro dessa propaganda. Era do Rexona, não era? Eu não lembro qual era a marca. Eu acho que era do Rexona. Eu não vou
aquela marca também. Gente, é muito sensacional. Se vocês não viram, procurem no YouTube, procurem no Google, procurem em qualquer lugar. É uma... Você não sabe o que eu tô falando? Eu acho que era do Rexona. É uma que fala assim, chega pra vários homens, atletas, tá falando assim, corra como uma mocinha. Todo que nem seria como uma mocinha. E aí chega para mocinhas, meninas jovens, para adolescentes, e fala, corra, e elas correm não. É incrível. Eu não sei, nunca Eu acho que é do Rexona, porque no final eu lembro de no final da propaganda ter uma garota falando sobre. Eu acho que era do Rexona essa. Eu não me lembro. Mas eu acho que. Depois pesquise, depois de casa, pesquisa. bota aí nos comentários quem assistir depois ou quem não assistir, estiver assistindo agora. E aí a gente dá uma pesquisada também. É. Mas enfim, essa era a pergunta e o. Pode entrar. 300, Iva! Ela veio do Brasil, ziu. Obrigada, meu amor. Agora eu acertei. Olha! Eu pensei! Gente, dei tchau pra Lana. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira ela traz um cafezinho. E aí vocês devem estar agora se perguntando, legal, mas por que elas estão falando sobre tudo isso, né, e tal, não sei o quê. E tudo isso vai diretamente ligado para evolução das mulheres. Tipo assim, acho que todas as atitudes que acontecem, questão estrutural, de criação, pula, que a gente acabou de falar, ficou até meia hora falando, vai para o que isso interfere na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Tipo, eu tava até vendo, alguém fez aquele post, tipo, não é normal eu sair. Eu não gostei de ficar andando no carro. Isso não é normal. Tu conhece algum homem que faz isso? O Matheus perguntou pra ele. Mas Porque você deu. Ele não compraria um de espontânea não vontade. espontânea vontade. E eu acho que é isso. Vai 100% no nosso desenvolvimento pessoal, profissional, na nossa liberdade, do que vestir, o que falar, como se comportar, na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, na nossa forma de se expressar, até na nossa insegurança A gente mesmo. tem nem 100 anos que a gente pode votar no Brasil, né? Já pensaram nisso? Pesada essa, hein? Tem 100 anos. Nem 80 que a gente pode resolver trabalhar sem precisar da autorização do marido, gente. Olha que incrível. Gente, mas muito menos tempo. Muito menos. Eu acho Sim, que, falando 50, uns 60, não foi? Mas agora tem uma bombástica. Que, tipo assim, foi, sei lá, meu filho tem que 9, deve fazer uns 10 anos então, 10, 11 anos. Quando eu fui colocar a Mirena, eu tive que assinar um termo que o pai do meu filho estava me autorizando a colocar a Mirena. Então, era isso que eu ia falar. Eu acho que pra fazer laqueadura ainda tem, não tem? Ou mudou isso também? Mudou isso. Isso mudou, graças a Deus. Isso também é recente. Gente, É recente. Porque meu filho tem 9 anos. Ai, meu Deus! Exatamente. E eu tive que assinar um termo que eu estava sendo permitida pelo pai. Mirena não sabia, eu sabia só da laqueadura. Sim, menina, eu tive que assinar um termo. Ele também teve que assinar um termo de que ele me autorizava a não Nossa, ter... que homem! Gente, mas é muito bizarro pensar nisso. Porque assim, tipo, eu lembro da minha avó contando que o sonho dela era ser cantora, mas ela não pôde ser porque os irmãos não deixaram porque era feio. Gente, cantora. Gente, eu tô assim. Podia ser Não. E aí acho que entra nisso, né? Acho que vai diretamente nisso, nas nossas escolhas, na nossa liberdade de escolha, na nossa liberdade de expressão, na nossa independência financeira, na nossa autoconfiança, até a gente se auto-sabota às vezes, porque a gente acha que talvez não seja merecedora de estar ali, ou que a gente, né, Sim. não está ali. Alguns esportes e atividades físicas que a gente julga para fazer ou não julga para fazer porque ou é muito vulgar ou o que vão pensar de mim. Eu lembro que quando eu comecei o pole, 2013 isso, teve uma pessoa que me perguntou, mas o que seus pais acham disso? É porque você tinha namorado, né? Não. Então, por isso, eu não perguntava porque o namorado achava. Quando não tinha, perguntou pro homem subsequente dela seu pai. Tipo, eu falei, tipo assim, Sei lá, não perguntei pra ele. Aí eu fui pro pai, que bom. Tipo, sei lá, ele chama de né? Essa ideia nem passou na minha cabeça.
cabeça, sabe? É tipo, eles tinham que ter uma opinião sobre o que eu tô É tipo fazendo. isso. Se você não sabia, tá tudo bem. Posso perguntar e tirar a resposta. Então, assim, não, eu acho que nisso a gente é muito sortuda, porque nosso pai, né, figura Eu paterna. falo que o meu pai é o homem mais feminista que eu conheço na minha vida. Meu pai é fenômeno. E assim, eles, pelo menos assim, até em termos de incentivo, de apoiar e de educação que eles davam pra gente mesmo, de sermos mulheres firmes, fortes. Gente, eu sempre conto a história de uma reunião, vou abrir um parênteses aqui porque isso foi muito sensacional. Eu já era fã do meu pai, nesse dia eu fiquei mais fã ainda. Aí estava numa reunião, na época a gente tinha outra coisa, a gente estava para vender, né? Eu trabalhava com ele, negócio. E aí a gente teve uma reunião com um cara que queria comprar o nosso negócio, né? E aí era eu, meu pai e o cara, eu assistente do cara. E o cara simplesmente passou a reunião inteira falando só com meu pai, como se eu não estivesse lá. E aí ele passou a reunião inteira falando com meu pai, falando com meu pai, falando com meu pai. Aí chegou no final, meu pai falou assim, não, tudo bem, mas quem decide quem vai dar aula no final é minha sócia. Aí o cara falou assim, ah, tá bom, você vai falar com ela? Meu pai, não, você pode falar, ela tá aqui. Depois disso, a tia cobrou 50 vezes pra achar. Não, e aí eu lembro que depois a gente foi negociar alguma outra coisa à parte e eu briguei por alguma coisa em negociação, aí ele virou e falou assim, ah, você é muito durona, né? Aí eu pensando, se eu fosse um homem eu seria o quê? Firme, né? Mas como eu sou mulher é ruim. Eu sou durona. Isso. Exatamente. A gente teve a uma mesma situação atitude muda completamente. o sexo, mudou Ah, sim. a visão, né? É bizarro isso. A mulher que tem ciúme é maluca, o homem que tem ciúme é fofo. É isso. A gente teve uma situação, a gente tinha acabado de abrir a escola, a gente estava sentada no sofá. Aí entrou um ser humano do sexo masculino. Portador de muita idade. Pra começar que ele nem bateu na porta. Já tá errado aí. Ele não bateu na porta. Eu tava em pé foco trabalhando. Tipo, aí ele entrou e falou, ah, não, eu trabalho com o jornal do condomínio e tal, não sei o que, não sei o que lá. Vocês não têm vontade de patrocinar pra vocês? Aí eles falaram, passa os valores, que a gente conversa e vai ver. Ele pede pro patrocinador de vocês. Aí a gente não teve nem resposta. É verdade. Aí a gente olhou e falou assim, você quer? Ele olhou pra mim e falou, você quer? A gente olhou e falou, não. Não. Eu quero contar uma que aconteceu. Gente, ela não resiste a falar no peito da Isabela, vocês repararam, né? Não resisto. Gente, quando, sei lá, eu Acho que fiquei... o peito dele, né? Aí ela não saía nunca mais. Não, nunca mais ia sair daqui, nunca mais. Gente, eu tinha o quê? Sei lá, uns 19 anos? Não sei, não me lembro. Sei que eu e uma amiga saímos de date com 2 outros homens, né? A gente tava de date duplo. E aí, quando esses meninos foram deixar a gente em casa, a minha amiga falou assim, ela tava com uma calça que ficava arrastando no chão. E a gente morava num lugar que não era asfaltado, né? Nós morávamos no mato, né? Somos pessoas do interior, divas do interior. E ela ficou com a calça, com a parte de baixo da calça dela, muito suja, muito suja. Tava totalmente encardida. Principalmente que a gente foi dar uma voltinha na praia, né? Então ficou pior ainda. Aí, quando a gente tava indo pra casa, minha amiga dentro do carro pegou e falou assim pra mim, nossa, mas a minha calça ficou muito suja, né? Vai ser muito difícil de tirar isso. Aí o cara que tava saindo com ela, tava de date com ela, no caso era o date dela, falou assim, ah não, mas você pode pedir pra sua mãe lavar, dá pra ela que ela lava. Plot twist. A minha amiga não tinha nem mãe nem pai, porque ambos morreram num acidente de carro. E aí, só que isso, quem sabia era só a gente não tinha tocado no assunto, falado nada sobre isso com os caras. E aí esse querido fala, não, dá lá pra tua mãe que ela lava. Eu escrevi na calça suja no cabelo. Sabe, dá pra sua mãe também as suas roupas sujas. Eu falo, lava aqui. É por isso que toda vez que um homem se separa, ele volta pra casa da mãe. Porque ele fez que ele seja mulher. Exatamente. Se eu casei com homem, já morava sozinho, pelo menos ele se virou. Sério? Isso é uma dica muito boa. Vai embora. Eu já tô falando pra você. Casei com homem, já morava sozinho. Exatamente. Causa. Fiquem, é verdade. Isso foi bem. Outra situação, essa eu perdi a cabeça também, daquele negócio do criança. Nossa, que que fez. essa dela quase não perde a cabeça. Pra vocês terem ideia. Cara, a gente fez um evento que era polidança e teatro. E aí era para infantil o evento. E aí eram 3 dias de evento, né, de oficinas. E no final eles iam apresentar uma peça para os pais.
E aí teve o primeiro dia, foi ótimo, maravilhoso, acabou. No segundo dia, a criança tadinha chegou chorando. E aí a mãe da menina veio falar comigo, ela, oi, tudo bem? Ela não vai mais poder fazer aula de poli. Aí eu falei, mas por quê? Machucou, Era uma lesionou. eleição no final de semana, né? Tipo, ela só vai poder fazer a dança e o teatro e tal. Ela falou, não, o pai dela não deixa. Eu falei, por quê? Ela machucou, eu perguntei de novo, né? Ela machucou, ela fez se questionou, né? Fez alguma queixa em casa, às vezes, criança não fala, mas em casa fala que doeu, que ficou, não sei. Não, mas ele tá aí. Eu falei, vou tentar trocar uma ideia com ele. A verdade aconteceu, né? Não, ela não vai fazer, não vai fazer, porque eu não quero que ela tenha contato com esse tipo de coisa nessa idade. Aí eu perdi minha cabeça. Eu falei, olha, se você tá achando que eu vou ensinar para seu filho o que você vê por aí, na rua, você tá enganada. Tenho pena dela, mas tudo bem, vou respeitar a sua decisão. E aí a gente, na época, tinha uma professora que dava aula de dança para essa menina. E aí ela me falou assim, mas eu ensino uma dança tão mais sensual, né? Que a menina fazia jazz, né? Fazia jazz. Aí então eu vou rever também. Eu falei, ainda bem que eu amo. E é isso, a criança Gente, foi horrível. Porque aí no final teve a peça, e aí tinha um momento que todas as meninas passavam por um pole, né? E faziam alguma coisa. Gente, a menina teve que passar reto, ela não pôde encostar no pole. Gente, foi horrível. Foi horrível. Foi assim, foi negócio. E assim, eram 10 crianças. Tinha criança do sexo masculino, criança do sexo feminino. Criança de 4 anos, na época tinha uma vizinha que ela tinha um filho e 2 filhas. Os 3 vieram, sabe? E assim, a minha nova tinha 4 anos. Amarradão, pulando no pole. Assim. Mas é isso, né, galera? E aí eu acho que a gente vai trazer agora um pouco para como o pole pode ajudar, né? Mulheres que estiverem, acho que nessas situações, que já identificaram, porque eu acho que o primeiro grande passo é identificar, né, que tá ali. Exato. E o pole, ele é o que a gente fala, né? O pole, ele é uma ferramenta para muita coisa. Ele é uma ferramenta para você emagrecer, ele é uma ferramenta para você trabalhar sua autoestima, é uma ferramenta para você trabalhar sua conexão, é um momento com você mesmo, um momento com as suas amigas. Tem muita gente que começa a fazer aula porque tá saindo de um relacionamento abusivo, porque teve um relacionamento abusivo. Às vezes, pra dançar pra alguém, e aí ela percebe que o pole pode ser muito mais do que Só uma dança. Uma coisa pra terceiros. E eu fui assim, Não, mas é assim, a gente recebe alunas, ou as alunas começam a fazer aula e ninguém sabe, depois elas se rebelam e contam pra todo mundo. Acho que assim, todo mundo faz pole dance, conhece alguém que tem um Instagram escondido de amigos e marido. Tem. já vi muito. Tem gente que tem 2 perfis. Eu até entendo que em algumas situações, óbvio, que não dá pra você misturar. Exato, tem a ver com o mundo corporativo. E aí isso é muito reflexo de como a sociedade vê as coisas, mas aí já é um buraco muito mais profundo. Acho que você tem que esconder o perfil do seu marido, da sua família, dos seus amigos. Você tá escondendo quem você é dos outros, sabe? Tipo assim, a que ponto, quem são essas pessoas que estão te cercando, que você não pode ser você mesma, sabe? E às vezes tem até uma coisa que vale a pena questionar, que às vezes a gente também tem muito medo da reação dos outros quando os outros estão cagando. Tipo assim, normalmente não, mas por exemplo, pai, mãe, posso estar falando besteira, tá? Mas assim, às vezes vai ser mais acolhedor se você contar. Vai ter mais medo de você cair e bater a cabeça no chão. Do que você. O seu marido vai ter mais medo de você se quebrar os dentes, ter que ir pro hospital fazer uma prótese que é cara. Gente, a minha mãe, quando a minha mãe soube que eu ia dançar tirando a roupa, ela ficou tipo, linda, vai lá, minha filha! Aí eu contei pra minha amiga, que era professora, minha professora de pole dance na época, e ela ficou tipo assim, você é puta? Não, e ainda tem uma questão que é tipo assim, e se for? Né? Eu quero fazer pole dance porque eu quero ser stripper. Tá. E qual é o problema nisso, né? Tipo, qual é o pior dos cenários? A pessoa fazer habilidades. diferencial, competitivo. Não, mas assim, você quer fazer pole dance porque você quer se esfregar no pau. E se for, quem vai se esfregar? É você? Não! Não! Tipo, às vezes até essa, só que tá se esfregando. Mas acabou, gente, foi mentira. E assim, eu acho que o pole ele vem como essa ferramenta de autoestima, autoconfiança,
A comunidade de apoio que a gente tem aqui, né? Você pertence a uma comunidade saudável, mais ou menos, vamos dizer assim, mas nesse todo sentido mundo é tem saudável. Você supera a questão do julgamento, porque a gente usa pouca roupa e você percebe que tá todo mundo cagando pra sua roupa. Tipo, se você... Hoje eu cheguei falando pra Bela, hoje eu cheguei falando Bela, eu me atrasei de manhã, não consegui sair com minhas coisas, entendeu? Eu saí só com a minha roupa do corpo, vou ter que fazer aula de calcinha, minha calcinha tá rasgada. E é isso, eu falei assim, não tá aqui, OBS da aula do dia. Não, mas assim, gente, às vezes é isso, às vezes a gente, aqui dentro, pelo menos da escola, e a gente fala com propriedade, ninguém julga ninguém por roupa, por biotipo, corpo físico, o que fez ou o que tá deixando de fazer. Então, assim, você encontra um lugar onde você não é julgado, você encontra um lugar onde você pode usar lingerie, você pode usar roupa comprida, roupa escura, roupa clara, e tá todo mundo só feliz porque você está feliz, sabe? Você encontra um lugar que você pode ser você mesmo. Exato. Seja como for você, tipo, eu quero botar uma roupa mais produzida pra fazer aula, ou eu quero ir com uma roupa mais boa, é assim, como você quiser ser. Assim. Mas se você for a Eliane, você não vai ser o que você quiser ser. E assim, e aqui no Poli, o seu corpo ele não é mais visto como um objeto, né? Dentro, tipo assim, na sala de aula e tudo mais. É uma parte de você, né? É uma parte de você e a gente usa o nosso corpo como ferramenta de força, de flexibilidade, de expressão. Gostei, meu óculos já virou uma ferramenta. Caraca. Professor, Fernando? Tá escrito aqui. Poxa, achei que tinha saído de você. Não, saiu da nossa filha. Mais uma das nossas filhas do mundo. E aí assim, vocês têm alguma proposta de solução? Não! Infelizmente! Mas brincadeiras à parte, acho que como toda live a gente sempre levanta pautas para discutir, a gente sempre tenta trazer coisas que podem ser feitas no passo de formiguinha. Mas se anda também, né? Mas se for contaminando o coleguinha do lado, sabe aquela Quando você figura? tem uma piada machista, você já está fazendo alguma coisa. Tipo, bem aquela coisa tóxica, aquela figura de coach, que tem um monte de fósforo acesa, aí você é aquele fósforo que... E aí você quebra essa corrente, é tipo isso, gente. Se você começar a ser a pessoa que quebra a corrente, a gente já tá feliz. E assim, não tem uma solução única. Eu acho que não tem a solução certa e a solução errada. Tem caminhos que podem ser feitos, que podem ser discutidos, pequenos atos que podem ser feitos. Não vou nem falar da questão estrutural, porque aí eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Vamos trazer uma política aí. Mas assim, é a conscientização, né? É tentar, é a empatia de se botar no lugar do outro, né? Não é falar nada, eu falo do outro, do tipo, se fosse comigo, se fosse ao contrário. Se fosse com a minha mãe. O feminismo ele prega a igualdade. Então, cara, eu faria isso com o homem, não. Porra, o que faz com a mulher? Eu falei isso com a minha filha, eu falei isso com a minha mãe, eu falei isso com a minha... Não, é isso, porque aí você tá subjugando a posição, sabe? Cara, eu faria isso com outro ser humano, sabe? Então, assim, eu acho que entra um pouco nessa coisa. Eu gostaria que fizessem com a minha mãe, gostaria que fizessem com a minha filha. Por que eu vou fazer então com a mãe de alguém, com a filha de alguém, com a irmã de alguém? Ou comigo? Tipo, você gostaria que fizesse isso comigo? Me sentir... Dependendo do homem, vai achar ótimo, né? Ser chamado de gostoso. Mas aí a pessoa tem que desenvolver o destino, né? Então, assim, eu acho que é isso. E assim, cara, escutem pessoas, conversem com pessoas sobre igualdade, sobre respeito. Sobre essa questão de consentimento, sabe? Tenta entender o outro, né? Aí foi o que ela falou, é desde cedo. Então, se você é mãe e você tem um filho homem, não crie um monstro. Não, pelo amor de Deus. As gerações futuras... Se ele for bonequinha com meu filho, meu amor, você vai se fuder. Tipo, as gerações futuras agradecem. Então, assim, nós como mães, né, a gente tem esse papel também. Exato. Então, assim, se você é uma mulher e você tá numa situação, busca ajuda até pra você conseguir educar os seus filhos, entendendo que não é normal que aconteça com ciclo, você. né? Quebra esse ciclo, seja você essa ruptura, né? Entenda que você não é culpado. Gente, não fica com esse negócio de falar assim, o pai do meu filho é um merda, mas eu não vou falar sobre isso na frente dele, pai. Fala. Você vai falar assim. Expõe. Você vai falar assim, e se ele não gostar, quem não tá gostando é ele que vai ter que ir na terapia. Então, antes ele do que você, minha filha. Pelo amor de Deus.
próximas a você serem independentes, a estudarem, né, mulheres a estudarem, a fazerem faculdade, Conhecimento é liberdade. a fazerem cursos e é A mais avó curso. falava, conhecimento é uma herança que ninguém te rouba. E é isso, assim, mulheres, se vocês... Ai, mas eu tenho uma situação financeira mais complicada. Cursos gratuitos, existem vários cursos gratuitos. Lá no PPG, inclusive, tem. Lá no negócio que ela trabalha tem. Lá no PPG tem muitos. Eu vou Vem fazer seu jabá, mas assim, busquem esse conhecimento. Olha só, gente, para todas as mulheres que estão procurando cursos gratuitos, temos de inglês, de espanhol, de francês, tem de computação, tem de inteligência artificial, tem de botar cílios, de fazer unhas, de fazer trança, todas as coisas que vocês imaginarem aí na sua cabeça. O nome do lugar é no Complexo de Multisserviços, que fica lá no PPG, tem entrada por Ipanema e tem entrada pelo PPG também. Tem uma sala especialmente só para mulheres, que é onde eu trabalho, que a gente faz atendimento só para mulheres empreendedoras. E se você precisar de um acolhimento, de um abraço, qualquer coisa que você precisar, estamos lá também. Mas é tudo de graça, gente, de graça. Eu dou aula de alongamento na quinta-feira, de graça. Tá vendo? E aí, até no que ela falou, se você precisar de um abraço também, vamos lá. Busquem rede de apoios. E assim, não tem uma vocês rede... confiem, que não vão te julgar. Não tem uma rede de apoio, disca 180, né? Para fazer denúncias ou para ligar para conversar, para reportar alguma coisa. Não tenho medo de denunciar também. Tem um aplicativo Rede Mulher. Tem o aplicativo Rede Mulher. Hoje em dia eu vejo pelo menos muito esse movimento de bares, restaurantes terem no banheiro feminino, tipo, se você tá passando por uma situação, vá no bar e peça, ou fale com não sei o que, até em jogos de futebol, vou falar de jogo de futebol mais uma vez. Mas assim, não tenham medo, né? Pelo amor de Deus. Tenho medo do agressor, não do... Se posicionem, eu fico vendo videozinho no TikTok de experimentos sociais. E aí, se eu não me engano, esse é um gesto que a mulher, universal, que a mulher faz pra pedir ajuda. Tu. Tá? Se vocês verem isso, interfiram. Na hora, pelo amor de Deus, não sejam covardes. E aí, assim, acho que é assim que a gente vai no nosso trabalho de formiguinha. Porque, infelizmente, homem só respeita homem. Exato. É aquela coisa. Quem já foi pra balada e não queria ficar com o cara... E você fala não era suficiente, você tinha que falar que tinha namorado. E aí quando você fala que você tem namorado, o cara desiste. Por quê? Porque ele não tá respeitando você. Ele tá respeitando o seu namorado. Porque você não é nada. Se souberem de outros canais também de denúncias ou rede de apoios, comentem nos nossos vídeos, tragam também essas informações, troquem. É aquilo que a gente já falou, tem outras lives, divulgar no Instagram e rede social é de graça, é gratuito, compartilhar também. Acolham mulheres, acolham mulheres, homens que não são esses homens, acolham mulheres também. Foi o que ela falou, às vezes é um abraço, às vezes é uma escuta sem julgamento. Faz toda a diferença. Porque às vezes é o que dá a coragem pra sair do que tá acontecendo, né? Saber que você não tá sozinha, saber que você tem uma mão que vai te puxar pra fora do poço. Independente de quem seja essa mão. E às vezes ela vai vir de onde você menos espera. Então, assim, e fique firme do lado de pessoas e amigas, se são amigas suas que precisam dessa ajuda. Estejam sempre dispostos a escutar, a conversar. Principalmente, acho que é escutar. E sem tentar ser uma pessoa que vai solucionar todos os problemas. E às vezes a pessoa não quer solução, só quer botar pra fora. Ela só quer botar pra fora. Então, assim, e seja essa rede de apoio, eu acho que... E busquem, se você está buscando... Busquem espaços femininos, que você se sinta bem, que você se sinta confortável. E vai trazendo essa para os seus amigos. Gente, eu brinco com os meus amigos direto. Quando eles falam alguma coisa, eu falo, qual foi? Eu educo, gente. Educar não dá trabalho. O adulto é a pior criança pra ser educado. Mas acho que hoje em dia eu diria que a gente vai limpando essas pessoas da nossa vida, né? Não é quase... Mas essa pessoa vai entrar na vida de outra pessoa que não tem o nosso pensamento. Mas assim, eu tenho... Vai foder a cabeça de vai foder a cabeça da homens. Até tenho amigos homens. Até tenho. Até tenho Não uma tem casa. homens, Até tenho um namorado em casa. Mas eu acho que é isso. É tipo assim... Eduquem eles, sabe? Às vezes...
alguns casos não é por maldade, outros casos a pessoa é escrota mesmo e aí você não dá pra educar e aí você tira do teu caminho, mas assim, se você vê potencial naquela pessoa, gasta um pouquinho da sua energia Às vezes é ali, só um diamante pra ser lapidado, né? gasta um pouquinho Ou da um sua... carvão pra você tacar fogo. Mas é muito carvão. E assim, o polidense agora nesse processo de libertação e tudo mais, ele é uma prática, ele é um esporte, ele é arte, Válvula de escape. ele é válvula de escape, ele é um espaço de transformação social. Quantas alunas a gente já tem que entram aqui e saem e você fala, caralho. É um espaço que permite, por ser majoritariamente feminino, ele é um espaço que permite autonomia corporal, conexão com a sua potência, é um espaço que permite você ser você mesmo, você tá confortável. Eu acho que não só pra mim, não só pra Tchamba, e para as nossas alunas, o pole ele já deixou de ser um exercício há muito tempo. Ele já é... Hoje em dia eu falo que é a minha vida, mas assim... Virou trabalho. Ele é hoje em dia... Não, Mas mas é assim... ferramenta pra gente botar pra fora, né? Pra gente se estressar também. Então, assim, no geral, então, assim, ele deixou de ser atividade física, tipo, eu vou fazendo meu exercício para ser um encontro de amigas, para ser um lugar onde a gente pode ser a gente, nós mesmos. No começo, né? Hoje em dia eu não vou nem falar disso, porque eu acho que assim, nós já somos nós mesmos há muito tempo. Não só aqui dentro, mas lá fora Gente, também. é tão bom poder trabalhar num lugar onde você é você mesmo. Ai, muito. Deveria ser o mínimo, mas às vezes acaba sendo o máximo. E assim, o pole ele é ferramenta, né? Ele é um instrumento de, seja o que você estiver procurando, de autoconhecimento, de liberdade de expressão, de qualquer coisa. Assim, e aí é hora de eu encerramento, que eu já falei de nós. Falar sobre violência contra a mulher pode ser desconfortável, mas é uma conversa necessária. Quanto mais o tema é discutido, mais silêncio protege ciclos de violência vedada. Espaços de apoio, informação e fortalecimento coletivo são fundamentais para transformar essa realidade. Então, façamos esses espaços e façamos essa realidade acontecer. E é isso. Final dramático.